Olá, galera! Para a nossa primeira aula, a gente vai montar um circuito elétrico simples apenas para fazer funcionar um LED, para que um LED ele venha acender. E aí, esse circuito vai ser importante para que a gente possa entender como é a montagem de algum dos componentes. Nesse caso, precisamente, como a gente consegue montar um circuito em que um LED ele passe a funcionar. Pode ser simples, mas tem algumas regrinhas básicas que a gente deve obedecer. A primeira é que, para a gente montar um circuito, a gente vai utilizar a protoboard, que vou comentar mais para frente como é que funciona a protoboard. E aí eu vou pedir a vocês simplesmente que fiquem atentos aos passos que eu estou desenvolvendo aqui na montagem da nossa protoboard. A protoboard, pessoal, ela possui diversos furinhos onde a gente pode estar colocando o nosso componente. Nesse caso aqui, esses furinhos, veja que eles aparecem, quando eu coloquei no 2, todos os outros aparecem selecionados. Todos os outros que estão na mesma linha vertical também aparecem selecionados. Nesse caso aqui é porque quando eu coloco aqui no 22, todos os pontos que estão nesse 22, eles estão relacionados entre si. Já aqui em cima, nós temos os pontos de alimentação. Todos esses daqui da horizontal é positivo e todos esses daqui mais acima são negativo. É onde a gente vai colocar. Essa placa de ensaio, como eu falei, é chamada de protoboard. E aí a gente consegue montar vários circuitos nessa placazinha e depois está retirando os circuitos, ou seja, ela é reaproveitável, que é bem diferente do que a gente tinha antigamente, que a gente montava um circuito, tinha que estar lá soldando e aí depois era muito difícil reutilizar a placa que estava sendo utilizada. Para o nosso projeto de hoje também vamos precisar de uma bateria e vamos precisar de um LED. Bem, pessoal, eu vou girar aqui a pilha para que a gente possa ver um pouco melhor. O programa ele permite isso. Veja que os pontos aqui é positivo, esse mais embaixo é positivo e o de cima é negativo. Então eu vou conectar o positivo aonde está a linha positiva e o negativo onde está a linha negativa. Isso significa que tudo que está aqui, tudo que está nessa linha será carregado positivamente e tudo que está na linha de cima será carregado negativamente. O nosso LED, para funcionar, ele precisa que haja uma ligação correta, caso contrário ele não funciona. Como assim? Veja, o LED ele possui duas pernas. Uma é chamada de anodo, que é o positivo, e a outra é chamada de catodo, que é negativo. Então eu tenho que conectar positivo no anodo e o negativo no catodo. O LED, a gente pode estar também nesse programa alterando o nome dele e alterando a sua cor. Caso deseje, pode colocar vermelho, como já está, branco ou azul, tá certo? Vou deixar azul. Bem, e aí eu vou pegar, ó, aqui tudo isso daqui é positivo, então eu posso puxar um fio de qualquer ponto desse positivo. Vou puxar bem daqui o fio positivo. Veja, o positivo do LED ele está nessa linha 16, então eu tenho que conectar no 16. O negativo, tudo isso daqui está negativo. Então, para eu pegar um fio, basta escolher qualquer desse ponto aqui. Pega bem daqui, ó. Já o negativo do LED, ó, está no 15. Então, eu tenho que conectar ao 15. Pronto, está montado o nosso circuito. Veja, o positivo ele envia elétrons que vai se movimentar e vai chegar até aqui. Quando chega aqui, ele começa a andar pelo fio,
chegou aqui, vai começar a andar pela protoboard de novo e chega ao LED. Ao chegar pelo LED, os elétrons fornecem energia suficiente para que o LED ele venha acender. Aí fica vindo vários elétrons fornecendo essa energia. Depois, eles retornam ao negativo e fica circulando diversas vezes até funcionar. Para que esteja funcionando, a gente possa ver, a gente tem que colocar aqui e iniciar a simulação. E aí a gente vê que o LED acendeu. Parar a simulação, ele apaga. Iniciar a simulação, ele acende. Então é isso, pessoal. Nosso projeto simples, a gente deve ter em mente isso. Para ligar um LED, o positivo tem que estar sempre na perna do anodo e o negativo na perna do catodo. Esse é um circuito mais simples possível. Duas ressalvas a gente tem que colocar. Se a voltagem for muito baixa, o LED ele não acende. Se fosse uma voltagem menor, sei lá, 1 volt, o LED não iria acender. Se for uma voltagem muito maior, o LED ele tende a queimar. Eu vou ilustrar essa situação depois e mostrar como a gente resolve uma situação em que eu tenho uma voltagem muito alta. Por algum motivo a voltagem tem que ser alta. E aí, como não danificar um LED quando essa voltagem for alta? Então, até a próxima aula. Valeu!